Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando, para logo logo a gente estar junto novamente, né? Então, assim, na última aula a gente falou sobre os reinos, né, africanos, né? E aí, agora a gente vai dar continuidade na nossa aula de história, tá? E a gente vai falar de algumas transformações que ocorreram no continente, tá? Então, pega lá a apostila, vai ter atividade para fazer e vem comigo. Então, assim, ó, antes do século XV, os europeus comercializavam ouro, diamante, sal e marfim com os africanos. Então, lembra que a gente já falou lá na aula anterior da importância do sal, as pedras preciosas, como elas eram trocadas, tá? Então, isso antes do século XV. Aí, a partir do século XV, tem algumas diferenças que surgem. Então, para chegar às Índias, os portugueses contornavam o continente africano. Então, eles davam toda essa volta, tá? O que gerou contato com povos desconhecidos por eles até então. Então, o que vai acontecer? A partir do século XV, eles começam a conhecer novos lugares e aí eles começam a ter contatos com novos povos. Então, aí começa o comércio, vai se ampliando, as trocas, novos conhecimentos, tá? Então, tudo isso a partir do século XV, tá? Aí, a chegada dos portugueses causou estranhamento. Então, era diferente, né? Pois alguns africanos acharam inicialmente que os nativos eram baleias e os marinheiros uma espécie de zumbi. Então, era algo diferente, certo? Os portugueses paravam em pontos do litoral da África para abastecer as embarcações e para comercializar produtos. Então, parava-se ali, tinha que obter comida, água para continuar a viagem e já aproveitavam para comercializar. Então, venda dos produtos e compra dos produtos, tá? Então, já aproveitava nessas paradas, ok? Para a gente continuar também, a gente vai falar sobre o tráfico de escravizados, tá? Então, o primeiro tópico é a escravidão africana, certo? Então, antes das grandes navegações e pós as grandes navegações, tá? Então, a gente tem esses dois períodos. Então, o antes das grandes navegações. Então, a escravidão na África era prática, comum desde a antiguidade. Tá? Então, há muito tempo ela já existia e ela continuava existindo. A escravidão fazia parte da dinâmica social de diversos povos africanos, tá? Então, já fazia parte da sociedade, já era uma coisa, entre aspas, comum na sociedade. Árabes eram grandes compradores de escravizados, então eles compravam essas pessoas para trabalhar para eles, tá? Então, eles tinham as condições melhores e acabavam comprando essas pessoas. Ocorria por diversos motivos, então tinha vários motivos essa escravidão, tá? Então, ó, captura de indivíduos em guerras, então eram aqueles que eram capturados em guerras, e aí eles eram vendidos como escravos, tá? Punição por crime ou dívida não paga, então assim, é aquele que seria preso para pagar pelos seus atos, não, ele seria comercializado como um escravo, tá? Ou ainda acontecia a forma mais triste, que era a pessoa tinha tanta necessidade que ela mesma se vendia ou acabava vendendo um filho seu para virar escravo, tá? Então a necessidade era muito grande. Então eles faziam essa venda de si mesmo ou dos seus próprios filhos para conseguir sobreviver. Eles acreditavam que seria uma melhor forma de vida, infelizmente, tá? Aí agora a gente vai para a divisão da após as grandes navegações, tá? Então vamos ver lá o que aconteceu. Os escravizados eram comprados para trabalhar em colônias espanholas, portuguesas e inglesas, tá? Então essas colônias, elas tinham diversas fontes, certo? Então a principal ali podia ser a agricultura, tá? Então eles eram comprados para trabalhar para essas pessoas, tá? Na segunda, então o objetivo era suprir a mão de obra no continente americano. Então, essas pessoas eram compradas, levadas para o continente para suprir essa necessidade, tá?
Então, não existiam pessoas no continente americano que fizessem o trabalho que essas pessoas faziam. Então, por isso, elas eram retiradas do seu local de origem e levadas para outra, tá? A terceira, traficantes europeus se aliavam a grupos africanos para capturar escravizados. Então, eram aqueles que corriam atrás de escravizados para conseguir vender, tá? O que aumentou o conflito entre os povos. Então, eles iam atrás de pessoas escravizadas, mas que às vezes eram de outros povos. Então, as grandes brigas, ok? Até 1880, foram levados cerca de 7 milhões de pessoas escravizadas à América. Então, as pessoas eram praticamente forçadas a sair do seu local de origem e ir para esses outros locais, tá? Após serem capturados, os escravizados eram transportados em navios para a América em condições desumanas. Então, eles eram colocados naqueles navios e não importava o número de pessoas. Então, eles iam somente apertando aquelas pessoas, tá? E ali elas tinham que sobreviver durante toda essa travessia. Então, alguns não conseguiam sobreviver, tá? Então, as condições eram mínimas. Então, animais, falta de comida, falta de água, tá? Tudo isso acontecia. A sexta é a presença dos europeus no continente dizimou populações, tá? Então, devastou grandes populações, alterou a dinâmica social dos povos africanos e os empobreceu. Então, tirava essa riqueza, levavam essas pessoas, além de tudo, iam para a África, tiravam essa riqueza que o continente tinha. Então, podia ser em pedras preciosas, o sal, tá? Então, tudo isso. Então, agora, a gente vai falar sobre o contato entre os africanos e europeus na costa Índica, tá? Então, eles diziam assim que a costa africana era banhada pelo Oceano Índico, tá? Então, portugueses, ingleses, franceses, holandeses ocupavam a região com estabelecimentos e feitorias. Então, o que eles faziam? Eles vinham para a região, se instalavam, traziam o comércio e traziam algo que seria considerado o melhor. Então, novidade, as pessoas iam atrás dessa novidade e aí acabavam dando seus bens preciosos, tá? Aí ainda houve o predomínio português na região do Império Monomotapa, não esqueçam desse nome, tá? E dos minérios de ferro e ouro. Então, o que eles queriam fazer? Então, eles queriam explorar esse minério e ouro. Então, lembrando lá dos impérios, tá? Ainda acontecia que Portugal estabeleceu feitorias em Moçambique, Zimbabué, Madagascar, Quênia e Somália, tá? Então, Portugal ali vai dominando os espaços, tá? Então, agora, gente, depois a gente falar sobre tudo isso, a gente vai fazer algumas atividades. Então, pega seu caderno e anota lá comigo o que você vai fazer, para na próxima aula a gente vai conversar, eu vou explicar cada uma das questões e a gente vai corrigir, tá? Então, no LA, no livro de atividades, então, página 6, exercício número 6, página 7, exercício número 7, tá? Aí, na sua apostila didática, então, página 17, que ele fala lá da hora do estudo, tá? Exercício número 1 e número 2. O exercício número 1 é uma cruzadinha lá, tá? Então, vocês vão fazer esses exercícios e eles vão estar prontos para a próxima aula. A gente vai corrigir e conversar sobre esse assunto, ok? Dúvidas, me manda lá no positivo 1, que eu vou estar respondendo vocês, tá? Eu peço que todos fiquem em casa, se cuidem, tá? Beijos. Tchau, tchau.